bem-vindos. Vamos conhecendo Jesus pelo dia de hoje e por ter nos permitido chegar aqui, né? Porque com chuva e mais todas as coisas da vida, a gente precisa correr para chegar e alguns, infelizmente, não vão chegar, né? Não virão. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ajude a compreender as suas lições na maior profundidade possível dentro de cada um de nós, porque cada um de nós tem uma forma de pensar, de agir, de compreender o seu Evangelho, mas a lição é única, e que a gente esteja preparado para ouvir, compreender e nos modificar dentro da nossa evolução, da nossa simplicidade, que a gente possa aprender as lições de Jesus cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o tema é a missão do homem inteligente na Terra. E ele é embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 3 a 13. Tem outras citações aí também. Então, vou começar perguntando o que é inteligência. E aí, antes de colar, tá lá, né, porque lá é a resposta do Livro dos Espíritos, eu queria pensar um pouquinho junto. Aqui minha tela está escura, já não enxergo nada, a tela escura piorou, né? O que é inteligência para a gente? Independente ainda do que está no Livro dos Espíritos. Quando a gente fala em inteligência, sabe tudo, sabedoria, né? Sabe de tudo, entende de tudo. A capacidade de absorver todos os conhecimentos. A capacidade de aprender e absorver todos os conhecimentos que nos são dados. De entender, né? De entender, exatamente, porque às vezes a gente tem diversas interpretações, né? E tem algumas pessoas que têm uma inteligência que você fala, nossa, aquela pessoa tem uma inteligência fora do comum. Rápida. Não só rápida, mas enxerga tudo que está em volta, né? E você fala, nossa, com uma pequena... o mesmo produto, a mesma formação, né? Tem pessoas com formações diversas e sai da faculdade e cada um faz uma coisa com aquela sua formação. Uns investem, sei lá, minha filha está estudando biologia, né? E com biologia você pode fazer mil coisas, né? Trabalhar com pesquisa, ela não trabalha ainda, só estuda, né? Mas o que eu quero dizer é que os campos são tão grandes e às vezes a pessoa sai com um diploma da faculdade e vai se enveredar para uma área comercial, ou para empreender dentro do seu mercado, do seu negócio, ou vai dar aula, ou vai, né, eu pergunto para ela o que você quer, né, que área você quer seguir, ela fala que ela gosta dos bichos, dos bichinhos. Então eu fico pensando, como é que vai ser a carreira dela, né? Então acho que inteligência também tem a ver com como é que eu absorvo esse conhecimento e faço a multiplicação dessa informação, porque eu acho que a gente não deve ficar com conhecimento só para a gente, não é? Seria muito pequeno a gente sair dessa vida com todo o conhecimento que a gente acumulou sem ensinar ninguém. E não precisa ser ensinar na escola, pode ser no dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos familiares, vizinhos, pessoas com quem a gente convive, né? Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta 71, Kardec pergunta para os espíritos, né, o que é a inteligência? E aí, inteligência é um atributo do... ele pergunta, né? Pergunta o que é inteligência e pergunta, a inteligência é um atributo do princípio vital, né, da vida, basta ter vida para ter inteligência? E a resposta é não. Pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se
por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito da inteligência, a matéria animalizada. Isso. A gente acha que basta ter vida para ter inteligência. E essa é uma prova. E a gente conhece também seres humanos que nasceram ou sem cérebro, ou com má formação no cérebro, e que não são inteligentes e sobrevivem. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, o que veio fazer esse espírito aqui na Terra, sendo que ele não pode tomar decisões, não pode agir, muitas vezes ele não tem nem o nível de inteligência de aprender a andar, de aprender a falar ou mastigar, que são as primeiras coisas que a gente aprende, né? Mas a inteligência não está então ligada à vida ou ao homem exclusivamente, né? A gente precisa aprender a lidar com ela e ela precisa também do corpo para se manifestar, né? Então vamos entender. Aí Kardec comenta que a inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicas, aos quais dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e prover as suas necessidades. Então, alguns seres vivos têm, então, a capacidade de pensar, né? A capacidade de ter a inteligência. E é com ela que a gente, então, estabelece as relações com o mundo exterior. E não só com o mundo, mas com outras pessoas. Vamos seguir aqui. E aí, no Livro dos Espíritos, ele divide a inteligência, né, para 3 seres diferentes. Os seres inanimados, que são formados somente de matéria, não têm vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Pedra é um corpo bruto, né? Então não tem inteligência e não são nem animados, né? Não tem vida animada. E os seres animados não pensantes, que é aqueles seres que são formados de matéria e dotados de vitalidade. Então tem uma vida, que corre um sangue, que corre uma planta, uma vegetação, por exemplo, a própria terra, tem vida, mas não são pensantes. Então tem ânimo, tem esse ânimo que movimenta aquele corpo, seja um inseto, um animal, os bichos, as plantas, eles têm vida, que animam aquele corpo. Então a plantinha, enquanto está viva, você percebe, tem a vitalidade da planta, mas ela não pensa. E os seres animados pensantes são formados de matéria e dotados de vitalidade, tendo ainda o princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Então temos vida, que corre em nós, e temos a capacidade de pensar. Então é nesses seres aqui que estão a capacidade de pensar. E aí Kardec pergunta qual é a fonte da inteligência. E aí ele fala que já dissemos, né, em perguntas anteriores, que a inteligência é universal. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como tira e assimila o princípio da vida material. Então, assim como a vida material retira vida, vamos dizer assim, desse fluido universal, a nossa inteligência também é retirada de lá. E aí ele responde que isso, e os espíritos respondem, né? Isso não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Aqui é a primeira vez que aparece moral vinculada à inteligência aqui para nós, né? De resto, bem do sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas.
Então, a inteligência, ela pode ser diferente em cada um de nós, seres vivos. Então, os seres humanos têm um nível de inteligência, os animais têm um nível diferente. A ciência já sabe que, por exemplo, golfinhos são mais inteligentes do que gatos e cachorros são mais inteligentes do que passarinho, e tem lá um nível de inteligência entre os animais, entre os bichos, que também é diferente da nossa inteligência. E se a gente for comparar entre nós, seres humanos, a gente também tem níveis de inteligência diferentes, não é? Então, e não tem a ver com a faculdade ou com a quantidade de estudo que a pessoa tem, mas tem a ver com a forma que eu lido com aquele aprendizado ou com aquela informação. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem um QI acima da média. Ele pode ser muito bom nas matemáticas, mas nem tão bom nas relações humanas. Então, ambos são inteligentes, não é? Até bem pouco tempo, eu falo bem pouco tempo, porque eu acho que foi de 1900 para cá que a medida da inteligência humana se modificou, considerando inteligência emocional e inteligência espiritual. Porque antes de 1900 e os quebrados, não sei qual é esses quebrados, a inteligência só era medida pelo QI, que era o coeficiente intelectual. Mas de uns tempos para cá foram consideradas outras inteligências nos estudos, mas não é disso que a gente vai falar, né? Aqui, nessa pergunta, já aparece a inteligência vinculada à individualidade moral. Vamos ver o que é isso. No capítulo 7, eu não lembro se está lá no 3, por ali, tem uma passagem de Mateus, mas também aparece no Evangelho de Lucas, que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. O que quer dizer isso? Aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Bom, vamos pensar uma festa de casamento. A gente vai, nós todos fomos numa festa de casamento, e aí, conhecido nosso, alguém que vai casar, e a gente vai lá na festa de casamento. Quando acaba a celebração, ou não, né, porque a gente pode chegar junto antes da celebração, né, a gente vai procurar um lugar para sentar, não é? E geralmente a gente senta onde? Fala a verdade. Aqui pode falar a verdade. Onde a gente vai sentar? Perto da cozinha. Perto da cozinha. O mais perto. Deixa eu ver onde é que o garçom vai passar. Não é? A gente vai sentar lá no melhor lugar do salão. A gente corre, inclusive, para sentar no melhor lugar. Porque aqui o garçom vai passar, a comida vai estar mais quentinha, se tiver muita gente vai lotar. Então a gente procura o melhor lugar para sentar naquela festa. Só que eu não sou a pessoa mais importante daquele ser que está casando, né? Eu sou uma amiga, eu sou uma convidada. E aí eu sento no melhor lugar. O que vai acontecer? Provavelmente, alguém da festa vai falar assim, olha, aqui está reservado para os pais da noiva ou do noivo, para os familiares mais próximos. Então dá para você sentar um pouquinho mais para lá, gordinha, fofa. Então, o que eu quero dizer com essa história? Se eu me exaltar, então eu quero sentar no melhor lugar, eu estou prejudicando alguém que poderia ser o escolhido para sentar naquele lugar. Então eu me exaltei, e ao me exaltar, alguém vai lá e me chama. E eu posso me sentir humilhada, né? Puxa, que situação desagradável, eu fui colocada lá no fim da fila, lá na outra ponta do salão, eu queria tanto ficar perto do salgadinho quentinho, ou da bebidinha, né? E aí eu me sinto humilhada. Então talvez
o que o Evangelho quer dizer aqui pra gente é que, ao invés de eu ficar batendo no peito e me considerar a pessoa mais importante daquela festa, ou de qualquer lugar que seja, talvez eu tenha que ser mais humilde e sentir que tem outras pessoas envolvidas nas minhas relações, junto comigo. Então vai ter mais gente ali na festa. Por que eu quero ser o primeiro lugar, melhor lugar? E a gente faz isso quando entra no metrô, não é? Lá na estação 7 é assim, a gente faz como? Deixa eu correr para pegar um lugar para sentar. Dependendo do horário, nem é o melhor lugar, mas é qualquer lugar que eu possa sentar, né? Que eu vou até o Jabaquara. Então, quando eu corro, ou eu me exalto, ou eu me coloco numa situação de superior, pode ser que em algum momento eu seja lembrada de que eu não sou superior, né? Então, talvez eu tenha que me apresentar ou me colocar de uma forma mais humilde. Não é? Então, quando eu me coloco de forma humilde, eu considero as outras pessoas que também podem estar cansadas no metrô, as outras pessoas que também têm coisas para aprender, as outras pessoas da família que também querem um lugar legal para sentar na festa, ou no banco, ou seja lá onde for. Então, a mensagem aqui é essa, né? Aquele que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar será exaltado. Então, talvez se eu chegar lá, ficar quietinha no lugar, alguém vai me chamar, né? Olha, você é familiar da noiva, você é um ente querido, então vem sentar aqui no primeiro lugar, né? Alguns primeiros lugares. Bom, mistérios ocultos aos sábios e entendidos. E graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. É a mesma história, né? Jesus Deus, ele ocultou de nós algumas. Tem uma parte que é o que é ocultado, né? O que eu posso saber hoje e que é ocultado por uma série de coisas, né? Então, se eu sei como foi a minha vida passada, o que vai acontecer? Eu vou querer me vingar de quem eu não consegui me vingar no passado, eu vou querer fazer diferente, ou eu vou sofrer porque meu filho era assim ou assado. Então, não é permitido que a gente conheça a nossa história de encarnações passadas, porque talvez eu não saiba ainda, na minha santa ignorância, lidar com aquele conhecimento. Então, isso relacionado a vidas passadas, mas também a conhecimentos futuros. Há muitos mistérios entre o céu e o mar, não é? Existem muitos mistérios, mas por que existem tantos mistérios? Porque talvez eu não esteja preparado para conhecer todos os mistérios. E preparado no sentido de que, qual vai ser a minha atitude, o que eu vou saber fazer. Então não me é dado todo o conhecimento, porque talvez eu não tenha conhecimento suficiente para lidar com aquela informação. E tem uma outra coisa, que talvez não seja outra, seja a mesma, a minha ignorância muitas vezes não me permite compreender. Quantas vezes a gente já leu o Evangelho e de repente você fala assim, meu Deus, agora que eu entendi essa lição. Comigo já aconteceu várias vezes. De você ler o Evangelho e você fala, nossa, mas eu nunca entendi dessa forma. Ou eu leio, tenho a minha compreensão quando eu escuto aqui o Fernando, o Davi, o Senhor falar, eu falo, gente, eu tinha entendido diferente. E não é porque a história mudou, mas é porque eu não estava compreendendo, eu não tinha preparo intelectual ou experiência suficiente para compreender o que estava sendo dito naquele momento. E agora, e a gente fala, caiu a ficha, né? Agora caiu a ficha, a compreensão. Então, Mateus contando, né, que Jesus agradece
graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Aí continua o que eu ia explicar, né? Que bom que foi ocultado uma parte do conhecimento para os que se dizem sábios e não foi ocultado para os simples e ignorantes. E por que será? Por que será que Deus fez isso? Eu vou ocultar algumas coisas de uns e esclarecer para outros. E ele coloca aqui, né, que foi ocultado para os sábios e revelado para os pequeninos. Por que será? Porque o sábio bate no peito e ele fala, eu sei. Só que não significa que ele agiu de forma correta, né? Então, assim, pela arrogância que a gente carrega, não estou apontando para ninguém, né? A arrogância que a gente carrega, o orgulho, a vaidade. Então eu subo aqui no degrau e falo, eu sei, eu tenho conhecimento sobre isso. E não é isso que Deus quis para nós, né? Então ele revela aos pequeninos. Revela aos pequeninos, e esse pequenino não tem a ver com o tamanho físico, nem com a quantidade de dinheiro, mas tem a ver com a humildade. Então, com os humildes, em todos os sentidos, né? Então, a gente já ouviu várias histórias em vários livros espíritas, inclusive no Evangelho, de muitas vezes, né, rainhas e reis do passado que eram donos do poder na Terra e quando desencarna encontra lá do outro lado os seus servos em situação espiritual melhor do que a rainha, né? Ou o rei. Isso a gente ouve muitas vezes aqui também no trabalho. Então não significa que o poder, a sabedoria e o conhecimento que eu tenho hoje é a mesma que vai ser considerada no plano espiritual. Porque o que eu levo para o plano espiritual não é o diploma, não são os bens materiais, mas nem o título, né? Eu sou o dono dessa empresa, eu sou o cara mais rico do mundo, mas sim a humildade e as experiências que eu vivi aqui. Então a gente só leva aquilo que a gente viveu, de bom e de ruim, fica registrado no nosso perispírito, mas os bens materiais não vão. Então o que ficou oculto para os sábios é porque o sábio provavelmente vai bater no peito e vai falar, eu sei, eu sou o dono do conhecimento e eu faço o que eu quiser com essa informação. Enquanto que os humildes vão aprender e vão agir no pequeno, nas relações interpessoais, na relação familiar. Então é isso que a gente precisa aprender. Tinha uma mensagem aqui. Aqui só relembrando, né, que a inteligência é a capacidade de pensar, raciocinar, a gente falou disso. Compreender, interpretar, conhecer, é a faculdade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais, é o conjunto de características intelectuais. E o bem comum são os benefícios que podem ser compartilhados por várias pessoas pertencentes a um determinado grupo ou comunidade. Então, o que se espera nesse capítulo, quando eu comecei a falar, falei o nome da palestra, né, que é a missão do homem inteligente na Terra, não é só construir materialmente o planeta, né, como um todo. E isso a gente faz em alguns lugares melhor do que outros, né, mas a gente tem aí um mundo construído materialmente. A gente tem trem com velocidade
inacreditável, a gente tem uma inteligência artificial que faz muitas coisas para a gente hoje e que cada dia mais a gente se surpreende com essa inteligência artificial. A gente constrói máquinas que escrevem e falam por nós, a gente constrói carros, aviões, elevadores e tantas outras coisas, quanto a nossa capacidade tecnológica mudou de alguns anos para cá, né? Então essa é a capacidade intelectual que nos faz construir materialmente. Mas quando a gente fala em inteligência, geralmente a gente pensa nessas questões materiais. Quando a gente fala no bem comum, nessa missão do homem na Terra, ela é muito maior do que essa, do que construir materialmente o nosso planeta. É construir e evoluir todo o planeta através do bem comum. Muito mais da nossa humildade e a capacidade que eu tenho de reconhecer que o outro precisa da minha mão, que o outro tem a mesma necessidade que o outro passa por dificuldades que às vezes a gente nem imagina. Quem nunca conversou com uma diarista ou com uma pessoa com quem você trabalha no dia a dia, e você fala, nossa, mas a vida que essa pessoa leva é completamente diferente da minha. Geralmente a gente olha para o patrão, para o dono, para o rico, e a gente fica pensando, nossa, como é que será a vida desses tantos milionários que tem por aí? Mas quando a gente olha para uma pessoa que muito, muito, muito simples, você fala assim, nossa, mas como que ela consegue fritar um ovo numa casa que ela não tem onde apoiar a panela? Não é? Ou você dá um pacote de feijão para um morador de rua e você encontra depois esse pacote jogado no chão, ou esse ou outro, né? Porque eu já encontrei várias vezes pacote de feijão jogado no meio. Mas ele vai chegar aonde, né? Você deu o fogão, você deu o gás, você deu o carvão, a panela. Você dá roupa para eles vai jogar fora, onde vai lavar? Vai lavar aonde, né? E aí você fala, é mesmo, porque para mim esse universo é completo. Então, quando a gente fala no bem comum, de que forma que a gente pode... Eu vi recentemente uma pesquisa, a gente está aí num momento do nosso país que os imóveis estão super em alta, né? Então, tem um monte de prédio sendo construído, no nosso bairro, né? Por aqui tem muitos, imagino que outros também, mas não acompanham. Então tem prédios sendo construídos por todo lado. E ao mesmo tempo tem um número gigantesco de morador de rua. Quem não tem aqui onde mora, pelo menos 2 apartamentos vazios no prédio? É algo para se pensar, né? Então, se no meu prédio tem pelo menos 2 moradias vazias, ou se eu tenho a minha casa e mais uma que fica vazia, tem alguma coisa errada, né? Tem alguém dormindo na rua. Acho que não é, a questão não é julgar, mas é algo para se pensar, né? Então tem tantos imóveis sendo construídos e tem tanta gente morando na rua ainda. Então talvez a gente ainda tenha muito para aprender quando se fala do bem comum. Então esses benefícios que favorecem o outro. Não acho que eu tenho que dar um imóvel para o outro. Mas por que ainda tem tanta diferença? Por que ainda vivemos com tantas diferenças, né? O bem comum é um marco útil para estabelecer objetivos compartilhados e determinar como alcançá-los. Então, trabalhar em conjunto, construir uma comunidade. Quantos benefícios tem, inclusive, em ONGs, né? Não dá para generalizar, porque esses dias não saiu uma notícia de uma ONG sendo como dia desviado, né? Domingo. E não dá para generalizar, mas boa parte dessas ONGs tem como objetivo ajudar alguém ou ajudar uma comunidade de forma compartilhada, né? Isso é bem comum. É um compromisso com todos que fazem parte da humanidade, com pessoas de diferentes gerações. Então é nossa obrigação aprender a viver. E é legal quando fala das diferentes gerações, porque hoje a gente não tem paciência com os mais velhos. Mas aí eu fico pensando se um dia eu vou ser o mais velho, né? Será que alguém vai ter paciência comigo? De vez em quando eu lembro meus filhos, né? Eu falo, olha filho, por favor, tenha paciência comigo, hein? E ele fala, você tá difícil agora, imagina quando
for velhinha, né? Então, e vice-versa, né? Porque às vezes a gente também não tem paciência com a criança, porque pula, mexe e tal. Com a nossa família, imagina com aqueles que nem são nossos familiares. Então a gente ainda tem muita coisa para aprender. E aí, inverti os slides. A inteligência e o bem comum. A inteligência pode ser usada para alcançar o bem comum, que é o conjunto de benefícios que podem ser compartilhados por um grupo ou comunidade. Então, está no Evangelho também, lá nesses itens, por isso não lembro exatamente aonde, mas também está presente no Evangelho, né? Que a inteligência ela nos foi dada, inclusive, para construir junto uma forma de convívio mais igualitária, né? Uma forma de convívio humano. E quanto melhor a gente faz isso nesta encarnação, melhor vai ser a nossa estada lá do outro lado, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, mas morreu, não levou o carro, não levou nem as roupas, nem as joias, não levou o pacote de dinheiro, não levou nada, né? Porque provavelmente o que eu tenho que levar são esses conhecimentos, o bem que eu faço. Esse é o tamanho da minha bagagem, né? Essa é a malinha que eu vou levar. E mesmo assim eu vou voltar, porque ainda está longe de aprender, né? E aqui, concluindo, né, que a verdadeira sabedoria está em usar a inteligência para construir, acolher e iluminar o próximo. Então, diferente de bater no peito e garantir que eu tenho maior conhecimento disso ou daquilo, e humilhar o outro, porque a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente humilha o outro, porque como você não sabe isso? Você não sabe isso? E não está nem nas grandes coisas, porque a gente se esforça até para não humilhar, mas quando a gente vê, está humilhando, né? Nossa, mas você nunca viu isso? Você não sabe isso? Não sei. Então, através da humildade, a nossa missão na Terra é aprender através da humildade, o convívio, né? A inteligência através do bem comum. Então, como é que eu posso... e foi isso que foi revelado aos pequeninos, né? Então, a humildade, o respeito ao próximo, a construção compartilhada de uma vida melhor, saber conviver, porque às vezes a gente não sabe nem ir para uma reunião de condomínio, né? Que dirá conviver com aquelas pessoas daquele lugar. E não só conviver, mas também facilitar. O que eu posso fazer para facilitar o outro? Como é que eu posso fazer para te ajudar? E às vezes a gente está vendo o problema e não estende a mão, né? Mas na hora de subir no pedestal, bater no peito e falar que sabe, a gente faz. Porque a gente ainda tem muito orgulho, vaidade, a gente quer ser o melhor. Mas quando eu consigo ajudar o outro a estar do meu lado, ou até ser melhor do que eu, né? Eu não vim para ser o melhor. A minha missão é ser humilde e aprender com o outro, né? Dar a mão para o outro e conviver junto. Certo? Bom, acho que é isso. Vamos agradecendo a Jesus a oportunidade dos seus ensinamentos e das importantes reflexões que o seu Evangelho nos traz, para que a gente lembre onde é que nós estamos, para onde queremos ir, e que a gente possa aprender com quem convivemos, nos núcleos e comunidades que estamos, de que forma que a gente pode contribuir mais para que todos estejam em evolução e desenvolvimento. Vamos então
com o Pai Nosso, pedir uma vibração para todo o nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.